Capítulo 1 de Ezequiel. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abrissem os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio apressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. Do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, assim todos 4 tinham seus rostos em suas asas. Uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia. Todos os 4, e os seus rostos e as suas asas eram separados, em cima cada qual tinha 2 asas juntas, uma a outra, e 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava diante de seu rosto, para onde o Espírito havia de ir. Iam não, se viravam quando andavam. Capítulo 2 de Ezequiel. A vocação de Ezequiel, visão do rolo do livro. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Eu vi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhe dirás assim, diz o Senhor Jeová. E eis, quer ouça que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras. Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde, como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendendo diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escrito lamentações, suspiros e ais. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e disse-lhe as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha língua, de estranha fala, mas
a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e de dura de coração. Eis que fiz duro teu rosto contra os seus rostos, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com os seus rostos, porque casa rebelde são. Diz-me mais, filho do homem, mete no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhe falarás, e lhe dirás, assim diz o Senhor, Jeová, que ouçam quem deixe de ouvir. E levantou-me o espírito e ouvi, por detrás de mim, uma voz de grande estrondo que dizia, bendita seja a glória do Senhor, desde o seu lugar. E ouvi o barulho das suas asas, dos animais que tocavam uma nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito. Mas a mão do Senhor era forte sobre mim, e vim aos do cativeiro, até o Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam, e fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra, e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu no seu pecado morrerás. E suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre meu rosto. Então entrou em mim o Espírito, e me pôs em pé, e falou comigo, e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, não sairás, pois, ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixe de ouvir, deixe, porque casa rebelde são. Capítulo 8 de Ezequiel.
Sucedeu, pois, ao 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima, como o aspecto de um resplendor, como cor de amar. E estendeu a forma de uma mão, e me tocou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel aqui faz, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra, e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que a toda forma de répteis, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estava pintada na parede, em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, e estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão os seus incensários, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-lhe, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que este fazem. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eis, adoravam só, virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que faz aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Capítulo 9 de Ezequiel. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinha 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o caminho que olha para o norte, e cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão,
a sua cinta, e entravam e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe: Ó Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo: Eu passai pela cidade após ele, e feri. Não poupe o olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas de todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário, e começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhe: Contaminai a casa, enchei os atos de mortos, saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face, clamei e disse: Senhor Jeová, dá-se acaso que destrua todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem: o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê, pois também quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei sobre a cabeça deles, farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho e cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: Fiz como me mandaste. Capítulo 14 de Ezequiel. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dizem: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço na sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações, porque qualquer homem de cada casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço na sua maldade diante do seu rosto, e vier profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do seu povo, do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. E levarão a sua maldade como a maldade do que pergunta: será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mas com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente,
Se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. E enviarei contra ela a fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas, alimarias, e elas assolarem, que fique assolada e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela, com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar deles homens e animais. Mas eles que alguns estarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Capítulo 16 de Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faz conhecer a Jerusalém as suas abominações. E diz assim, diz o Senhor Jeová, Jerusalém e a tua origem e o teu nascimento procede da terra dos cananeus, teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, disseste ainda, aqui estás no teu sangue, vive assim. Disseste ainda que estás no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Capítulo 18 de Ezequiel. A responsabilidade é pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai também, a alma do filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá.
Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo. Mas dizeis, por que não levará o filho a maldade do seu pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou, viverá. Capítulo 21 de Ezequiel. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. E diz a terra de Israel, assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio, a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até ao norte. E saberá toda a carne que eu, Senhor, tirei a minha espada da bainha. Nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, suspira, à vista deles, com que prantamento dos teus lombos e com amargura. Será que quando eles te disserem, por que suspira tu? Dirás, por causa das novas, porque vem. E todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize, assim diz o Senhor, dize: a espada está afiada, e também assacalada para matar, está afiada para reluzir, está assacalada, alegra-nos-emos, pois, a vara do meu filho, é que despreza todo madeiro, e foi dada a caçalá para ser manejada. Esta espada está afiada e está acaçalada para ser posta na mão do matador. Grita e geme ao filho do homem, porque ela será contra o meu povo, contra todos os príncipes de Israel. Espanto terá o meu povo por causa da espada. Bate, pois, na tua coxa. Porque se faz uma prova, e que seria se não existisse a própria vara despesadora? Diz o Senhor Jeová: tu, pois, ó filho do homem, profetiza e bate com as mãos uma na outra, porque a espada até a terra, a terceira vez, se dobrará. A espada é dos atravessados, dos mortalmente feridos, e entrará nele até as recâmaras, para que desmaie o coração e se multiplique os tropeços contra todas as suas portas. Pus a porta da espada, que foi feita como raio, e está reservada para matar. Ó espada, une-te, vira-te para a direita, prepara-te, vira-te para a esquerda, para onde quer que o teu rosto se dirigir. E também eu baterei com as minhas mãos, uma na outra, e farei descansar a minha indignação. Eu, o Senhor, falei. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, propõe
dois caminhos por onde venha a espada do rei de Babilônia. Ambos procederão de uma mesma terra. E escolhe um lugar no cimo do caminho da cidade, e escolhe um caminho proporás, por onde virá a espada contra Rabá dos filhos de Amon, e contra Judá em Jerusalém, e a fortificada. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos, para fazer adivinhações, aguçará as suas flechas, consultará os terafins, atentando-os nas entranhas. À sua direita estará a adivinhação sobre Jerusalém, para ordenar os arietas, para abrir a boca, a matança, para levantar a voz com júbilo, para pôr os arietas contra as portas, para levantar tranqueiras, para edificar baluarte. Torne a tua espada a sua bainha, no lugar em que foste criado, na terra do teu nascimento te julgarei, e derramarei sobre ti a minha indignação, assoprarei contra ti o fogo do meu furor, entregar-te-ei nas mãos dos homens brutais, inventores de destruição. Ao fogo servirá de pasto, o teu sangue está no meio desta terra. Várzea Paulista, 19 de julho de 2000, São Paulo, Brasil.